A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no segundo dia da campanha, com o tema Pai de Joelhos. Estarei lendo o versículo-chave da campanha que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. É essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Intimarás a teus filhos, e a delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando-te. Cuidados na formação do caráter. Deus confiou aos pais uma missão sagrada e solene. Eles devem cultivar cuidadosamente o solo do coração. Pode assim ser colaboradores de Deus. Ele espera que guardem e cultivem o jardim do coração de seus filhos. Devem semear a boa semente, erradicando toda a erva má. Cada defeito do caráter deve ser cortado, se permitido permanecer. Destruirá a beleza do caráter. A forte influência moderna é permitir que a juventude siga o curso natural do seu espírito. E se forem muitos travessos na adolescência, dizem aos pais que eles se endireitarão depois de algum tempo, que no momento certo raciocinarão por si mesmos, deixarão seus maus hábitos e se tornarão afinal pessoas úteis. Grande erro. Se for permitido que, durante anos, seja semeada a má semente no jardim do coração, se no período do crescimento forem experimentados princípios errados, em muitos casos todo o trabalho posterior nesse terreno será inútil. Alguns pais permitem que seus filhos formem hábitos errados, cujas marcas podem ser vistas pelo resto da vida. Recai esse peso sobre eles. Esses filhos podem professar ser cristão, mas sem uma obra especial de graça no coração. É uma completa reforma na vida. Seus hábitos passados serão vistos em toda a sua experiência. Exibirão apenas o caráter que os pais lhe permitiram formar. Não se devia permitir aos jovens aprenderem o bem e o mal, indiscretamente, com a ideia que com o tempo o bem predomina, o mal perderá sua influência. O mal aumentará mais depressa que o bem. É possível que depois de muitos anos, o mal que aprenderam seja erradicado. Mas quem se aventurará a isso, o tempo é curto. É mais fácil e muito mais seguro semear a semente pura e boa no coração dos filhos, do que mais tarde arrancar a erva má. Impressões feitas no espírito dos jovens são difíceis de apagar. Qual importante, então, é que essas impressões sejam do tipo desejável, que as faculdades moldáveis da juventude sejam orientadas na direção certa, semeando e cultivando. Nos primeiros anos de vida, a criança, o solo do coração deve ser cuidadosamente preparado para receber as bênçãos de Deus. As sementes da verdade devem ser semeadas e cuidadas. E Deus, que recompensa cada esforço em seu nome, dará vida à semente plantada, e aparecerá a primeira erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Se o campo é deixado sem cultivo, é certo que aparecerá uma colheita e deve ser trabalhado, e as ervas más arrancadas, antes que as preciosas plantas possam ser cultivadas. Se as mães negligenciarem a semente da preciosa semente, e ainda assim esperarem uma colheita de preciosos grãos, ficarão desapontadas, colherão espinhos e ervas daninhas. Deus espera que os pais guardem e cultivem o jardim do coração dos seus filhos.
O cuidado do pai deve ser contínuo. Jó intercedia pelos filhos. Assim fazia Jó continuamente. Jó, 1 Jó, versículo 5. A adoração a Deus em família não deve ser acidental. Ou melhor, a prática da vida espiritual envolvendo a família deve ser diária, com amor e fé. Os que servem a Deus retamente devem fazê-lo de forma contínua. As necessidades da alma são diárias, como diárias são as necessidades que tem o corpo de alimento. Esse cuidado depende do pai. Portanto, ele não deve esperar que a iniciativa parta dos filhos. O exemplo de Jó constitui uma importante lição para nós. É muito válido o conselho. O primeiro pastor de uma criança é o pai cristão. O mestre disse: a cartilha da criança é o exemplo dos pais. Outro declarou: quando a criança chega à encruzilhada da vida, é bom que o pai esteja ali, dirigindo o trânsito. Prezado pai, reúna todos os seus talentos, investindo no futuro dos seus filhos. A autoridade no pai da proteção dos filhos. O pai não deve ser um pai que não está presente na vida do seu filho, mas usar de autoridade no governo dos filhos. Os filhos de Jó, por exemplo, estavam sempre sob a autoridade do seu pai. Embora eles estivessem em sua casa, Jó era o sacerdote da família e trazia os filhos, mas pôde conduzi-los à santidade pela própria aproximação a Deus, a obediência à sua palavra. Nunca se esqueça de que a obediência é o resultado da fé, que o produto da palavra de Deus deve ser ensinada todos os dias. O altar da família. Jó, à semelhança de Abraão, tinha um altar para a família. Levantava-se de madrugada e, antes de qualquer outro trabalho, oferecia sacrifício de acordo com o número de filhos. Muitas famílias fracassam por falta do altar e adoração a Deus. Já no passado, Deus fazia solenes recomendações aos pais nesse sentido. Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que teus olhos têm visto, e se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as faça saber que teus filhos e aos filhos dos teus filhos, essas palavras que te ordeno, estão no teu coração. Tu as ensinará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, capítulo 6, versículos 6 e 7. Esta prática resulta na formação das famílias brilhantes que compõem a Igreja de Cristo, trazendo as bênçãos para as suas gerações futuras. E o pai e a mãe cristã apresentam seus filhos na mão do Senhor, em oração. Aqui nós vemos, pelo caminho, eles levantavam-se e deitavam, mas chegavam à noite, eles sentavam-se à mesa. E ali, antes da refeição, faziam orações e falavam todos os dias para seus filhos sobre os mandamentos do Senhor, sobre a lei do Senhor. Era algo contínuo no meio do povo de Israel. Eles falarem sobre os mandamentos, para que assim os seus filhos não se esquecessem. E nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitos estão na apostasia da fé porque não têm ouvido a palavra do Senhor. O seu coração tem esquecido dos princípios da Bíblia. Quando uma pessoa se afasta do caminho de Deus, ela para de ler a Bíblia, de ouvir louvor, e ela vai cada vez mais esfriando a sua fé. Quando você perdeu o desejo de estar lendo a Bíblia, ouvindo louvor, pode saber que você está caminhando para um fracasso espiritual em sua vida cristã. Você deve voltar ao primeiro amor, voltar a buscar a Deus, voltar a estar na sua presença, para que assim a semente do Evangelho esteja cultivada no teu coração. E para cultivarmos a boa semente no coração dos nossos filhos,
Devemos ser exemplo dentro do nosso lar, exemplo cristão, e falarmos também do Evangelho para nossos filhos. Por mais que eles tenham se afastado, eles conhecem a palavra e um dia retornarão. Como assim fez o filho pródigo, que quando passou um momento de dificuldade, retornou à casa do pai. Porque ele sabia que os jornaleiros eram bem mais bem tratados do que ele ali, quando ele foi ali alimentar os porcos, né, e se alimentar com suas bolotas. E muitos têm trocado a casa do pai pelas bolotas deste mundo, pelas imundícias, pelos pratos e manjares feitos pelo inimigo. Mas chega uma época que a pessoa se encontra sozinha, ela vai lembrar das maravilhas que tinha na casa do pai. Os nossos filhos, chegam a uma certa idade, valorizam mais os amigos do que os pais. Chega a gerar conflitos dentro dos lares por causa disso. Tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou, eles não levam em consideração. E sim o que o amigo pensa, e todos os conselhos caem por terra. Mas a própria vida vai cobrar deles, e eles vão lembrar por que não deram ouvido aos conselhos do pai, quando vieram os sofrimentos, os momentos difíceis, e esses mesmos amigos os abandonarem, e restar para eles apenas seus pais, apenas o lar do pai e da mãe para eles retornar. Porque quando estão doentes, é no lar do pai e da mãe que buscam refúgio. Quando estão com fome, é na casa do pai e da mãe que buscam o alimento. E mesma coisa somos nós. Na casa do nosso pai é onde nós buscamos o nosso alimento espiritual para a nossa vida. É ali que nós devemos todos os dias buscar este alimento. E como Jó levantava-se pela madrugada e prestava sacrifício para sua família, nós devemos continuar levantando pela madrugada, orando e prestando sacrifício pela nossa família perante Deus. Porque assim, através da nossa vida cristã, nossos filhos serão alcançados. Deus terá misericórdia dos nossos filhos e eles voltarão para o caminho, para andar pelo caminho de Deus. Voltarão a ouvir a palavra de Deus, voltarão a estar na presença de Deus. Quando nós também estivermos na presença de Deus, nossos filhos também estarão. Porque Deus continuará cuidando deles. Aonde nossos olhos não está o olho do Senhor, nosso Deus, que é onipresente, onipotente, estará. Estarei agora fazendo uma oração. Deus amado, Deus eterno, nesse segundo dia de campanha, apresento todas as mães que estão orando pelos seus filhos. Apresento meu lar nas tuas mãos, meus filhos, Pai. Trabalha na mente e no coração do meu filho, venha libertá-lo, Senhor. Liberte-o, Senhor, da depressão, da angústia. Traga de volta, Pai, o ânimo na vida dele. Oh, Deus querido, Deus eterno, que ele possa voltar a estudar, fazer o curso, estar na tua presença. Tira ele das mãos do inimigo. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha no coração do meu filho, liberte-o, Senhor. Também entrego nas tuas mãos a minha filha. Continua cuidando dela. Dá livramentos aonde não estiver com ela. Protege, livra minha filha do mal. Guarda meus filhos nas tuas mãos. Guarda os nossos filhos, Pai. E que nós possamos estar na tua presença, continuamente buscando a tua proteção e os teus livramentos aos nossos filhos. Porque nós não dependemos do Senhor. Porque tem locais que eles vão que nós não podemos estar. E às vezes queremos resolver as coisas com força, pelo nosso falar, pelo nosso agir, não conseguimos. Aí dependemos, Senhor, de uma intervenção divina ao nosso favor. Que o Senhor entre com libertação. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai eterno, mudar esse cativeiro, virar esse cativeiro, mudar essa situação contrária. Porque grandes são, Senhor, as lutas que passamos nessa terra. Mas dependemos, Pai, da tua misericórdia. E como tu eras com o teu filho Jó, que mesmo passando uma grande provação, ainda glorificou e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Por mais que ele tenha perdido os filhos, o Senhor restituiu tudo em dobro. Mas nós apresentamos agora, Pai, se perdemos nosso filho, Pai, para as coisas deste mundo, perdemos nossos filhos, Pai, pelas amizades erradas, pelas amizades tóxicas,
Se perdemos nossos filhos, Pai, pelo caminho que eles estão escolhendo a seguir, longe da Tua presença, eu lhe imploro, Pai, traga de volta para este caminho, Pai querido, Pai eterno, que sabemos que é de bênção, que esse caminho que nós sabemos, Pai, que nós encontraremos com o Senhor, porque o caminho que nós seguimos na Tua presença é um caminho guardado e protegido pelo Senhor. Protege-os, ó Pai, que eles possam ter também um encontro verdadeiro com o Senhor, ter experiências, Pai, na vida deles, que eles possam ter um contato verdadeiro e não ser apenas filhos de cristão, e ser cristão verdadeiro, que tenha comunhão, que tenha experiência com Deus. Aleluia, Jesus. E que a Tua presença esteja no nosso lar, a presença do Teu Espírito Santo, a Tua presença todos os dias. Amém, Jesus. Glorítima brans, cristítima brans. No lar cristão, onde a presença de Deus está, os filhos serão alcançados. Amém.